Olá, pessoal. Retomando então nossa aula, agora vamos para a quarta parte falar sobre outros biomas. Comentei na última parte, a terceira parte, falando sobre os biomas tropicais. Agora, nessa quarta parte, falar sobre os biomas o quê? Temperados. Lembrando que biomas temperados, você deve lembrar da zona temperada do planeta, que fica o quê? Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e ainda o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. É nessas faixas que nós vamos trabalhar. Então vamos lá. Então, quarta parte, biomas temperados. Primeiro, para a gente poder visualizar e ter uma ideia geral sobre a localização desses biomas temperados. Então, primeiro nós estamos vendo a floresta boreal, que está em azul, pensando na estepe, pradaria, floresta temperada, mediterrânea, subtropical, enfim, nós vamos trabalhar com cada uma delas. Então, vamos lá. Primeiramente, falar sobre a taiga. Então, a taiga, lembrando que ela está nessa visualização aqui, nessa coloração azul, então a gente visualiza-se taiga na América do Norte, visualiza-se na Europa, até mesmo na Ásia, encontramos essa vegetação conhecida como taiga. Taiga, floresta boreal, é importante lembrar o que, pessoal? Os sinônimos. Se eu falar taiga, se eu falar floresta boreal, se eu falar floresta aciculifoliada, também outro nome que acaba recebendo, então tá tudo o que nesse mesmo pacote. Mas realmente o nome taiga acaba sendo o mais comum. Falou taiga, pessoal, o que é necessário lembrar? Pinheiro. Pinheiro, Saulo? Sim, é isso que vai vir à cabeça. Falou taiga, vai pensar em pinheiro. Lembra que eu comentei com vocês, a hora que eu estava falando sobre a folha aciculifoliada? Pensando na época de Natal, que a gente visualiza pinheiro, que a gente visualiza ponto branco na folha desses pinheiros. Ah, é, para dar a explicação de aciculifoliada, Saulo. E no caso da taiga, é o mesmo raciocínio. Então, nós temos um pinheiro que ele possui essa folha aciculifoliada para fazer com que a neve não permaneça na copa da árvore e sim vai para o chão. Lembrando que a taiga é o que? Uma floresta. Se é uma floresta, é um conjunto de árvores. Tanto é que a maior floresta do mundo é a taiga siberiana. Você está brincando, Saulo? Não. Quando fala-se maior floresta do mundo, muitas vezes vem à cabeça o que? A Amazônia. Incorreto. No caso, a Amazônia é considerada a maior floresta tropical. Se for falar tropical, equatorial, ombrófila, pluvial, tanto faz, do mundo, está correto. Mas se for pensar apenas floresta, que o significado é conjunto de árvores, realmente a taiga siberiana tem uma área maior quando comparado com a Amazônia. Continuando, então, nós encontramos o que é a taiga em condições de clima temperado e clima frio. Tamanho, predomínio arbóreo, com destaque para os pinheiros, conforme eu já havia falado. Temperatura mesotérmica, que está nessa faixa temperada, até microtérmica, é possível encontrar a taiga em umas regiões que vai até tem uma latitude até um pouco maior. Radiação solar intermediária, que no caso é a característica dessa faixa do globo. Umidade, ela vai ser o quê? Mesófila. A essa, Saulo, quando penso nessa distribuição um pouco mais igualitária do índice pluviométrico. Folhas aciculifoliada perennifolia. Isso é importante lembrar, pessoal. A taiga, ela possui a folha o quê? Ela fica o tempo todo na vegetação, é chamada perennifolia. Porque muitas vezes a gente tem a impressão de que um ambiente onde a temperatura é mais baixa, automaticamente as folhas vão cair. Lembra que eu comentei com vocês, lembrando do inglês? Como é que fala outono no inglês americano? Fall, que é o verbo cair. Então, muitas vezes acaba fazendo essa associação. Vai estar frio, a folha vai cair. Cuidado, pessoal, isso não é uma regra. Quando falamos em relação à taiga, isso acontece? A taiga, as folhas, elas permanecem o tempo todo na vegetação, não importa a temperatura daquela localidade, até porque ela consegue se adaptar. Sendo aciculifoliada, a neve não fica presa na folha, ela acaba indo o quê? Indo para o chão. Então, é essa característica que possui. Então, tomem muito cuidado com isso. Taiga tem essa condição fria, essa condição temperada, mas falou da folha, ela é considerada o quê? Ela é perennifolia, também chamada de indecídua, ou seja, que não cai. Depois, raízes tabulares. Então vai ter uma raiz um pouco mais superficial, pensando na taiga? Sim, um pouco mais superficial. É claro que dependendo da região, até as exceções, vai ter uma raiz um pouco até mais profunda, mas de uma maneira geral, encontro as tabulares. Então, pensando aqui numa fotografia, aqui a gente está visualizando
o Canadá, diga-se de passagem, foi uma fotografia tirada pelo meu amigo Thiago Gumieri e ele autorizou eu utilizar a foto que ele acabou batendo. Então, vocês estão vendo o que é bastante comum na taiga aí no Canadá. E a taiga no Canadá, nossa, ela corta o país de leste a oeste. Depois, a gente fala sobre a floresta temperada. Então, a floresta temperada é o que está nessa coloração aí, entre o marrom e entre o amarelo. Nem sei que cor é essa, sinceramente. Mas, enfim, então a gente visualiza na América do Norte, a gente visualiza na Ásia, visualizamos também na Europa essa floresta temperada. E no caso da Europa, acaba sendo o quê? Em sua maioria, na realidade. Então, vamos lá, entendimento dessa floresta assim chamada temperada. Ah, mesma coisa, Saulo, vou pensar nessas regiões temperadas? Exatamente. Então, o clima temperado oceânico e temperado continental, é importante levar em conta essa diferença que existe entre esses tipos climáticos. Ah, Saulo, você já explicou na aula 01 sobre climatologia? É verdade. Então, o que marca o clima temperado? Regra geral, falou clima temperado, você vai pensar o quê? Nas estações do ano muito bem definidas. Então, o verão, aquele calor insuportável, chegou o inverno, aquele frio insuportável, vamos falar dessa forma. E pensar na condição de chuva, a chuva ela vai ser bem distribuída ao longo do ano. Então, regra geral é isso quando fala-se do clima temperado. Em relação ao temperado oceânico e em relação ao temperado continental, existe diferença, Saulo? Sim. No caso do temperado oceânico, vai fazer com que a temperatura não seja tão baixa. Ela ainda é baixa, mas não vai ser tão baixa assim. Agora, quando a gente considera o clima temperado continental, a temperatura vai ser mais baixa. Essa aula até por conta da influência da continentalidade, outra influência da maritimidade, então isso vai fazer com que tenha diferenças na temperatura e até mesmo no índice pluviométrico. Exato. O temperado continental chove menos comparando com o temperado oceânico, marítimo, como queiram chamar. Enfim, então, considerando que existem diferenças, particularidades nesse clima, a vegetação também vai ter particularidade. Ou seja, uma vegetação que está localizada numa condição temperada oceânica, ela vai ser mais biodiversa quando comparado com uma temperada continental. Por quê? Nessa oceânica, a umidade vai ser maior, a temperatura vai ser maior também, comparando com o continental. Lembra que eu comentei com vocês? Temperatura e umidade realmente é o que vai fazer diferença no que tange essa biodiversidade? Então, é justamente isso que acontece. Além disso, tamanho, predomínio arbóreo. Olha só, pessoal, predomínio, não estou falando que só tem arbórea. Mesotérmica, por causa da região, radiação solar intermediária, umidade, mesófila, folha, aciculifoliada e caducifólia. Tem o que? Espécies decídua. Essa aula, até porque nessa floresta temperada vai daquilo que você falou, o fato de a folha cair é um mecanismo de defesa, pensando em relação ao que? Evitar a evapotranspiração ou, quando está uma temperatura muito baixa, a folha cai. Lembrando que esse folha cair não é uma regra, pensar que todo local que tem uma temperatura baixa, a folha vai cair. Muito cuidado para não cair nessa pegadinha. Conforme eu havia comentado, a taiga, por exemplo, isso não acontece. Então, a taiga ela é caracterizada como perenifolha. Por outro lado, quando a gente começa a analisar a floresta temperada, muitas espécies vão ser o quê? Vão ser caducifólias, decíduas. Raiz pivotante. Então, pensando aí na característica da floresta temperada, nós temos aí essa imagem. Então, isso chama bastante a atenção de nós brasileiros, porque nós estamos acostumados em ver uma vegetação mais esverdeada. Então, quando a gente vê uma vegetação que tem essa cor mais amarela, laranja, até avermelhada, ou seja, cores mais quentes, isso realmente chama atenção, o que é comum nas regiões, o que? Nas regiões temperadas, ou seja, uma floresta temperada. Além disso, a gente vai falar da floresta mediterrânea. Estão visualizando as regiões do mundo que tem essa coloração aqui, laranja? Então, a gente vê no sul da Europa, no norte da África, em algumas regiões da Ásia, no Oriente Médio, especificamente na Turquia. Quando a gente analisa ainda a região da Califórnia, a gente encontra esse tipo de vegetação. E aí, Saulo, a vegetação mediterrânea? Sim, conforme eu havia comentado com vocês, a vegetação mediterrânea, ela é caracterizada pelo clima mediterrâneo. Lembrando, como que é o clima mediterrâneo mesmo? É aquele que é considerado o quê? Chuvoso no período do quê? Do inverno, e quando chega no período do verão, ele é seco. E a vegetação consegue se adaptar a essa condição. O que mais? A vegetação mediterrânea, então,
em relação ao porte dela, ela é considerada complexa. Ah, é, Saulo, vai no mesmo sentido do cerrado que você havia falado? Eu tenho vegetação herbácea, arbustiva e até arbórea. Arbórea é mais difícil encontrar, mas realmente vai ter essa complexidade no que tange a condição arbustiva, bem como a condição herbácea. Temperatura mesotérmica, radiação solar intermediária, umidade mesófila, tropófila, xerófila. Então, a questão da umidade acaba tendo essas adaptações, principalmente no que tange ao xeromorfismo, que eu havia comentado com vocês. Então, chega o período do verão nessa região mediterrânea, um verão que é seco. Então, imagina, um verão seco, um calor tremendo e, mesmo assim, o índice pluviométrico é baixíssimo ou inexistente. O que acontece com a vegetação? Ela tem que se adaptar a isso. É por isso que até mesmo a vegetação mediterrânea possui esse xeromorfismo, isto é, aquele óleo que cobre a vegetação para evitar essa evapotranspiração que eu estou comentando com vocês. Depois, a folha aciculifoliada é uma maneira de se adaptar também. Quando nós pensamos em relação às raízes, elas são o quê? Pivotantes, as chamadas axiais. Então, aqui, uma imagem que a gente visualiza tratando do quê? Tratando justamente da vegetação mediterrânea. Então, fica bastante claro nessa imagem o quanto existe uma complexidade. A gente visualiza, em sua maior parte, arbusto, mas também acaba visualizando uma vegetação até mais rasteira. Então, agora, pensando no nosso país, considerando essa faixa, essa parte da aula sobre os biomas temperados, no nosso país, vou falar sobre o quê? Primeiro, falar sobre as araucárias, que diz respeito ao número 5, que nós estamos visualizando aí no mapa da esquerda. Lembrando que esse número 5, no mapa da direita, ele aparece de forma que bastante bagunçada. Até havia adiantado isso com vocês. Então, a mata dos pinhais ou araucária, pessoal, é sinônimo, tá? Então, pensando aí na araucária, nesses mata dos pinhais, vai aparecer o quê? Aqui, na região sul do nosso país. Basicamente, desde o sul do estado de São Paulo até o norte do estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. Pensando aí no domínio morfoclimático das araucárias. O que a gente pode falar? Localização, conforme eu falei para vocês, é importante saber. Do sul de São Paulo ao norte do Rio Grande do Sul. Também encontrado em regiões serranas. Aqui, pessoal, é um outro exemplo do quanto a vegetação é um reflexo do clima. Olha só, falou em araucária, você vai pensar sul do estado de São Paulo até norte do Rio Grande do Sul. Sim, mas além disso, é importante lembrar que você também encontra araucária em regiões serranas. Ah, por que em regiões serranas, Saulo? Entra aquela regra do fator climático altitude. Quanto mais elevada for a altitude, menor vai ser o quê? A temperatura. E nesse caso, o que acontece? Quando a gente começa a analisar essas regiões de topografia mais elevada, a temperatura é mais o que nessas regiões de clima tropical de altitude? A temperatura é mais baixa. Então, pelo fato de ser a temperatura mais baixa, a vegetação se adapta a isso. Então, faz com que em certas regiões também a gente consiga encontrar araucária. Por exemplo, Campos do Jordão, localizado no estado de São Paulo, é uma região de topografia mais elevada, super famosa pelo turismo. Quando a gente analisa Monte Verde, também outro ponto turístico bastante importante, pensando no sul de Minas Gerais, que fica na cidade de Camanducaia, ou Monte Verde, na verdade, é um distrito de Camanducaia, ou quando a gente pensa ainda nas regiões serranas do Rio de Janeiro, como Teresópolis, Petrópolis, também tem o que? Uma topografia mais elevada, como consequência, então, a gente acaba encontrando esse tipo de vegetação nessas dadas localidades. Depois, extrativismo descontrolado do Pinheiro do Paraná. Pinheiro do Paraná, vou mostrar para vocês uma fotografia. Ela é tão emblemática, mas tão emblemática, no Paraná principalmente, que o brasão da cidade do município de Curitiba utiliza ele no desenho do brasão. Então, para a gente entender o quanto é emblemático. Saulo, esse extrativismo deve ser o fato de a madeira ser muito utilizada no setor moveleiro, por exemplo. Exato, eu havia comentado com vocês. Além do setor moveleiro, vou pensar na ocupação, a questão da urbanização, industrialização também contribuíram, até pensar no agronegócio, enfim, contribuíram com o desmatamento dele. A cicolifoliada, essa forma o quê? De agulha, que eu venho batendo na tecla com vocês, tem terra roxa localizada nesse domínio. Terra roxa, Saulo, sim. O que é a terra roxa? A terra roxa é a decomposição do basalto.
Então, o basalto é uma rocha magmática extrusiva, ou vulcânica, como queiram, e tendo essa característica, ela vai sofrer o quê? O intemperismo, que eu falei, o desgaste. Então, essa rocha vai se transformar em solo, exato. Então, essa decomposição do basalto tem como resultado o solo de terra roxa. E aí, Saulo, esse solo de terra roxa, ele tem uma fertilidade maior, menor? Ele é considerado mais fértil, comparado com os outros tipos de solo que a gente encontra no nosso país. E, na verdade, apesar desse nome solo de terra roxa, foi uma tradução equivocada, porque, na verdade, seria solo de terra roja, que em espanhol é o vermelho. Ele tem essa coloração mais avermelhada, e não pensando em relação ao roxo, mas fez a tradução, ficou assim e assim permaneceu. Além do solo de terra roxa, tem também um tipo de solo conhecido como brunizem, que também ele possui uma fertilidade bastante expressiva. Depois, o clima subtropical. O que marca o clima subtropical mesmo, pessoal? A temperatura é mais baixa, a amplitude térmica um pouco mais elevada. Quando a gente pensa na chuva, ela é bem distribuída ao longo do ano. Então, aí marca bastante. Então, pensando aí no pinheiro do Paraná, é chamado de pinheiro do Paraná ou pinheiro brasileiro também. Então, ele marca bastante a paisagem conforme a gente está visualizando aí. É muito característico. Bate o olho, a gente sabe que trata-se do pinheiro do Paraná. Então, esse tipo, essa espécie de árvore, realmente, ela marca a araucária. Depois, vamos falar sobre as pradarias. Então, o que está em amarelo, o número 6. Lembrando, né, do número 6, ele está mais organizado. Aí a gente olha para o lado direito, até tem uma certa organização, mas realmente Campos ele acabou ficando o quê? Mais desfigurado. Aí você pode estar se perguntando, mas Saulo, o mapa da esquerda fala Pradaria, o mapa da direita fala Campos. E aí, qual que eu devo seguir? Pessoal, tanto faz. Fala-se Pradaria, fala-se Campos, fala-se Pampa, ou ainda Campos Gaúcho, Pampa Gaúcho, pessoal, é tudo sinônimo. Ah, tudo sinônimo, não se preocupem com isso. É importante lembrar que, diante disso, existe uma outra terminologia, que é chamada de estepe. E estepe é um pouco complicado porque alguns estudiosos levam em conta como sinônimo e alguns estudiosos não. Dizem que existe diferença, mas essa diferença é pequena. Basicamente, o que difere uma pradaria de um estepe? O estepe também vai ter essa vegetação mais rasteira, vegetação herbácea. A diferença é que na estepe a temperatura é mais baixa. Ah, então essa vegetação rasteira se adapta a essa temperatura mais baixa quando comparado com a pradaria, Saulo? Sim, é o que acaba apontando a literatura. Olha só. Então, domínio morfoclimático das pradarias. Sudoeste do Rio Grande do Sul, conforme eu havia mostrado para vocês no mapa, também chamada de campanha gaúcho, pampa gaúcho, enfim, campos gaúchos são os sinônimos que eu havia comentado com vocês. Elevada amplitude térmica, é importante lembrar que se é baixa ou se é elevada é uma comparação. No caso, pensando do domínio morfoclimático das pradarias, a amplitude térmica, ou seja, a variação de temperatura em um determinado ΔT, é maior comparando com outras regiões do nosso país. Relevo tipo coxilhas e cerros. Nossa, Saulo, o que é isso? O relevo tipo coxilhas e cerro é um relevo mais arredondado, então é encontrado nessa região, é bastante típico na realidade. A diferença entre coxilha e cerro é o seguinte, é a altimetria. As coxilhas vão ser esses relevos mais ondulados, os cerros vão ser esses relevos mais ondulados também, mas a diferença é que eles são o quê? São mais elevados comparando com as coxilhas. Depois, a arenização também é um processo bastante comum que ocorre nessa região de domínio morfoclimático das pradarias. Vamos lá. O que é essa arenização, Saulo? A arenização é a perda do potencial produtivo do solo, que na verdade já havia comentado isso com vocês quando eu estava falando na minha aula 01 sobre climatologia, afirmando que o homem é um fator climático. E entre eles eu acabei explanando um pouco sobre a arenização, bem como a desertificação. Mas vamos lá, novamente a arenização. A arenização, então, é a perda potencial produtivo do solo que acontece nessa região. Isso deve-se ao fato do mau uso do solo, o manejo ruim do solo.
muitas vezes começa a ter uma pressão muito grande do agronegócio para fazer com que aumente a produtividade de uma dada região, fazendo o uso muito intensivo de insumos como de agroquímicos, por exemplo, então, ou ainda da mecanização. Então, isso vai fazendo com que o solo comece a perder a sua produtividade, formando os bancos de areia, conhecido como areais. Então, isso é a arenização. Depois, pensando aí numa imagem da pradaria, Campos, Pampa, Campanha Gaúcha, enfim, nós temos isso, conforme eu havia comentado com vocês, existe o predomínio das gramíneas, conforme a gente visualiza. Isso é importante lembrar, na fotografia nós estamos vendo árvore, foi o que eu disse, é predomínio de gramínea, isso não significa que não exista árvore nessa região, muito cuidado. Predomínio é bem diferente. Então, vamos ver como esse assunto ele pode ser cobrado na prova. Vamos lá. Questão número 4, ESA 2015. A mata de araucárias, ou mata dos pinhais, dominava vastas extensões da região sul e sudeste do Brasil. São características desse bioma, exceto, olha que beleza, a ESA colocou em letras maiúsculas, o que facilita muito para o candidato, para a candidata. Por quê? Porque nós estamos acostumados a responder corretamente. Então, quando aparece exceto, menos, incorreto, equivocado, errada, enfim, liga o sinal de alerta. A gente tem que buscar a alternativa que está errada. Então, vamos lá. A. Ser constituído por floresta pluvial subtropical. É verdade? É verdade. Até porque o domínio das araucárias está em uma região tropical. Pluvial, porque é bem distribuída ao longo do ano, então, correto. O fato de mata ter essa ideia de floresta, ou seja, conjunto de árvores. Então, tudo certo na letra A. B. Ocorrer originalmente em terrenos de altitudes médias a elevadas nos planaltos e serras. Também correto. Até porque, quanto mais elevada for a topografia, menor vai ser a temperatura. C. Sua espécie predominante ser conhecida como pinheiro do Paraná. Sim, conforme a fotografia que nós visualizamos. Lembrando que ele é chamado de pinheiro brasileiro também. D. Apresentar folhas aciculifoliadas. Também está certo. Ah, então só pode ser aí, Saulo. Olha só, essa que está errada. Ser constituído por vegetação estacional. Predominantemente arbustiva? Não. É predominantemente o quê? Arbórea e não arbustiva. Então, conferindo, conforme eu comentei com vocês, a alternativa correta, alternativa E. Próxima. 5. ESA 2013. A vegetação brasileira com espécie de conífera, tipicamente sul-americana, é encontrada aonde? Olha só, conífera. Conífera. Lembra que eu comentei com vocês que a taiga ela recebe vários sinônimos? É chamada de taiga, é chamada de floresta de coníferas, é chamada de floresta aciculifoliada, é chamada de floresta boreal. O que significa boreal mesmo, pessoal, que eu comentei com vocês na aula 00 sobre planeta, cartografia, ou ainda pensando na ESA, Colégio Naval, Território Nacional? O que é boreal? Boreal significa o quê, pessoal? Norte. Ah, é, Saulo, verdade, norte. Boreal significa norte. Então, esses sinônimos, pensando em uma vegetação que é semelhante à taiga no nosso país, qual que vai ser? Ah, Saulo, vai ser a araucária, até porque a espécie predominante é o pinheiro do Paraná, e a taiga é marcada pelos pinheiros. Exatamente. Olha só. Então, aí a gente já chegou na resposta com mais facilidade. Chega mais próximo de uma conífera, o que? A araucária. Tanto é que chama-se pinheiro do Paraná a espécie predominante. Então, conferindo, conforme eu comentei com vocês, a alternativa correta, alternativa D. Próxima. Assinale a alternativa que apresenta uma região do Brasil que é recoberta por vegetação herbácea ou campestre. Falou vegetação herbácea ou campestre, na verdade eu levo isso como sinônimo. Ah, é, Saulo, diz respeito à vegetação rasteira. Exato. Em área de clima subtropical. Opa, vegetação rasteira em área de clima subtropical, vou pensar no quê, pessoal? Ah, Saulo, você vai pensar no Pampa gaúcho, você vai pensar na campanha gaúcha, você vai pensar na pradaria. Exatamente.
e que tem sofrido grande impacto ambiental, tendo como consequência a formação de extensos areais. O que é isso mesmo, a formação de extensos areais? A arenização. Dentre as causas desse impacto, podemos citar a pecuária extensiva e a agricultura monocultora. Sim. Então, isso remete ao quê? À campanha gaúcha, alternativa C. Conferindo, conforme eu comentei com vocês, a alternativa correta, alternativa C. Então, pessoal, nós chegamos ao final dessa nossa quarta parte da aula que eu comentei com vocês sobre os biomas das regiões temperadas.